Pessoal, para começar, eu queria fazer uma pergunta, né? Como explicar quando algumas pessoas alcançam coisas além das nossas expectativas? O que torna essas pessoas diferentes? Por que elas foram as responsáveis por fazer tanta coisa legal? Porque, por exemplo, o Martin Luther King foi o cara que foi responsável pelas revoluções de direito civil nos Estados Unidos. Ele certamente não era a pessoa que mais sofreu com racismo ou a pessoa que mais sofreu com esse momento pré-revolução lá nos Estados Unidos. E ele também não era o melhor orador ou não era o único bom orador da época. Então, por que ele? Né? E aí, né? Não só ele, mas a gente tem uma série de pessoas aqui que superaram diversas dificuldades e chegaram em lugares sensacionais. Então, por exemplo, esse cara aqui, ele desistiu de 2 universidades quando ele perdeu a mãe e mudou de emprego em emprego por anos. Depois ele se endividou mais de $40 mil no cartão de crédito aí para abrir a sua empresa. E esse cara hoje, ele é um dos mais ricos dos Estados Unidos. A gente está falando de Larry Ellison, o fundador da Oracle, um dos caras aí mais importantes para esse momento de desenvolvimento de tecnologia no mundo, né? Não só nos Estados Unidos. E a gente tem essa outra pessoa aqui, a história dela é sensacional. Ela estava em um ônibus a caminho da escola quando ela sofreu um atentado terrorista, né? E o cara entrou no ônibus já procurando ela e falou: onde você tá? E viu ela lá e deu um tiro no lado esquerdo da cabeça dela. Ela acabou ficando em coma, acordou no hospital sem saber o que estava acontecendo. E hoje ela é ativista, ela luta pelo direito da educação, das mulheres, direito à igualdade. E a gente está falando da Malala, né? Uma pessoa sensacional, incrível. Você deve ter visto ela aí nos discursos da ONU, né? E essa outra pessoa aqui, que acho que por essa carinha que já estava uma idade mais velha, mas todo mundo já sabe quem é, provavelmente. Ele largou a universidade no primeiro semestre. Ele dormia no chão da casa dos amigos dele para assistir aula na outra universidade que ele gostava, mas que ele não era matriculado. E esse cara, ele criou, né, uma coisa que revolucionou, né, que possibilitou isso aqui, possibilitou um celular, possibilitou a gente ter um smartphone. Esse cara aqui, ele revolucionou o status quo, ele mudou a realidade dele. E a gente está falando do Steve Jobs, o fundador da Apple. É uma das pessoas da qual eu sou muito fã. E aí a gente volta na pergunta, por que eles? Por que esses caras aqui? Por que não outra pessoa? E aí tem algumas explicações que os cientistas eles buscam dar para explicar, né, para tentar dar indícios do porquê eles. E aí eu trouxe 2, né, explicações, assim, uma mais técnica e a outra mais subjetiva, mas que talvez seja mais importante, tá? Quando a gente está falando, né, de por que essas pessoas, o que elas têm de especial, qual que é o ponto que une elas, existe um livro que o livro chama Mindset, né, a Psicologia do Sucesso, que fala um pouco sobre a mentalidade dessas pessoas. E a gente tem que parar para entender o que é mindset. Você já ouviu falar nessa palavra? Provavelmente já. O que é? Mindset, se a gente for ver a risca, é a forma com que a nossa mente está preparada para receber estímulos do nosso cotidiano. Como é que a gente está formatado para enxergar tudo que está acontecendo, né? Isso é o mindset, é a formatação da mente, tá? E aí, segundo esse livro, existem 2 tipos de pessoas, né? Um grupo de pessoas, né? E aí tem aquela frase, né? Tem as pessoas que se separam, tem 2 tipos de pessoas, as que separam as pessoas em 2 tipos e as que não separam. Mas, enfim, existe aqui esse livro, Mindset, ele fala isso. Esse grupo aqui da esquerda é um grupo que acredita que genialidade, né? Que inteligência, que criatividade são habilidades inatas. E que você não tem como desenvolver elas. Você nasce ou você não nasce. O grupo da direita, ele é um grupo que demonstra mais humildade quando recebe críticas e acredita que esse tipo de coisa, esse tipo de habilidade é desenvolvida, é aprendida, tá? E aí, o livro dá 2 nomes, né? É o mindset fixo e o mindset de crescimento. Então, é o que eu falei, o mindset fixo acredita que essas habilidades são inatas, você tem o que você tem. E o mindset de crescimento acreditam que habilidades e inteligências podem ser desenvolvidas. E tem algumas características para você saber aí o que são esses 2 grupos mais na prática. As habilidades e inteligências a gente já falou, são natas, né, o grupo do mindset fixo e podem ser desenvolvidas aqui para as pessoas do mindset de crescimento. Para o grupo da esquerda, os desafios, essas pessoas costumam desistir ou evitar. E as pessoas que têm sucesso, né, as pessoas que têm esses
esses acontecimentos, atingem essas coisas sensacionais contra as expectativas, elas persistem e enfrentam esses desafios. Com relação ao esforço, para esse grupo aqui é sinal de incompetência. Então, você ter que se esforçar para resolver alguma coisa, para eles é um sinal que você não é capaz disso, né? Você é incompetente, você poderia ter sido melhor, resolvido de uma forma mais rápida. Mas para o grupo da direita é fundamental para aprender. Com relação a receber críticas, as pessoas com o mindset fixo tomam como algo pessoal e entram em um modo de defensiva. As pessoas com mindset de crescimento gostam de críticas e usam para aprender. As usam para aprender. Com relação ao erro, esse aqui, ele se sente inferior quando ele erra. Agora, o da direita, ele vê o erro como uma oportunidade de aprender. E o sucesso dos outros, para as pessoas com mindset fixo, elas se sentem ameaçadas, né? E as pessoas de mindset de crescimento veem esse sucesso como uma lição, como uma inspiração. E aí, a outra forma, né, de explicar isso, eu vou utilizar aqui um exemplo que já vou falar quem é o autor, tá? É o exemplo da Apple. A Apple, ela é uma empresa de computadores, como a Dell e como as outras, mas por que a Apple parece ser diferente das outras, né? Por que a Apple sempre está ali na fronteira da inovação? Por que a Apple, e não outra, né, é responsável por mover as barreiras da tecnologia? Eles têm acesso aos mesmos talentos, aos mesmos jovens, têm acesso às mesmas agências de marketing, à mesma mídia. Então, por que eles e não qualquer outra? E aí, esse cara aqui, o Simon Sinek, ele escreveu um livro que chama Start With Why e tem também uma palestra dele no YouTube, que, se não me engano, chama Como Grandes Líderes Inspiram a Ação, que ele diz que ele viu um ponto em comum entre todas essas pessoas que eu falei para você, todos esses exemplos. E é muito legal, eu vou mostrar aqui para vocês. Ele chama de Golden Circle, ou Círculo Dourado. Ele diz que ele divide esse Golden Circle em 3 partes, né? O porquê, o como e o que. E ele fala que as pessoas convencionais, a maioria, né, as pessoas médias, elas pensam de fora para dentro aqui desse círculo. Então, vou te dar um exemplo de alguém que faria isso, uma empresa de computadores que pensaria de fora para dentro. Nós fazemos computadores aqui, começa no quê? Nós fazemos computadores. A gente tem máquinas com melhor performance, são mais baratas. Quer comprar um computador? Essa seria uma mensagem de marketing dessa empresa média que pensa de fora para dentro do círculo. Outro exemplo, né? A gente é uma empresa de carro, a gente faz carro, nossos carros têm banco de couro, eles são econômicos, quer comprar um carro? E aí, ele fala que esses grandes líderes, eles pensam diferente, eles conseguem pensar de dentro para fora do círculo. Então, como é que seria, segundo o Sinek, uma mensagem da Apple de marketing, pensando aqui de dentro para fora desse círculo? Então, seria assim, nós acreditamos em fazer as coisas diferente. A gente acredita em mudar a forma, a mudar a realidade. Por isso, né, porque a gente acredita nisso, a gente torna nossos produtos muito bem desenhados, bonitos e amigáveis para o usuário. A gente só acaba que faz um ótimo computador. Então, veja como você consegue, como é uma mensagem mais inspiradora, uma mensagem mais forte, né? Tem um propósito ali. E aí, ele finaliza falando o seguinte, né? As pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz aquilo. As pessoas não compram o seu produto, elas compram o seu propósito.